Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Nós estamos no nosso módulo 2, então vamos lá. Hoje nós iremos estar vendo sobre sistema linear. Já terminamos o conteúdo de determinantes e agora nós entramos no conteúdo de sistema linear, que é o último conteúdo do módulo 2 de vocês, tá? Então, sistema linear. Equação, primeiro, para a gente ver um sistema linear, nós vamos ver o que seria uma equação linear. Então, de maneira geral, eu tenho que A1, A2 e A3 e a N, eles são constantes reais, ou seja, vai ser um número real, pode ser número 3, 4, raiz de 2, enfim, um número real. E o meu número x1, x2, x3 até xn, nós chamamos de variáveis reais, é uma variável, uma incógnita. Então, é uma equação linear. Então, percebam que a minha incógnita, ela não está elevada a nenhum elemento, não está elevada a nenhum expoente. Então, por isso que ela é uma equação linear. Então, ela vai ter essa carinha aqui, ó, minha equação linear, igual a um B. Quem é esse B? Esse B é um termo independente. Esses azinhos aqui é a minha constante real, é um número real, e o meu x é a minha incógnita, tá? Então, os x são as incógnitas, os azinhos são os coeficientes e o B é o termo independente. Tá? Soluções de uma equação linear. Então, aqui, considere a equação 4x mais 9y mais 8z igual a 40. Então, eu tenho que x é igual a 1, y é igual a 4 e z é igual a 0. Então, ele já me deu que esses daqui são os valores da minha solução, é uma solução. Então, quando vocês substituírem esses valores aqui, no lugar de x colocar 1, no lugar de y colocar 4 e no lugar de z colocar 0, vocês vão encontrar exatamente o valor 40. Então, 40 igual a 40, então 1, 4 e 0 é uma solução dessa equação. Tá? Aqui, ó, que eu falei pra vocês quando a gente tá multiplicando. Então, verdadeira, então, são solução. Ó, aí aqui eu coloquei essa aqui, ó, 3, 2 e 1. Quando a gente substitui, esse valor vai dar o quê? Diferente de 40. Então, é falso. Então, 3, 2 e 1 não é solução. Quem é a solução dessa equação? 1, 4 e 0. Quando eu substituir, a sentença deu verdadeira. Já esses valores, quando eu substituir, a minha sentença deu o quê? Falsa. Então, não é solução. Equação homogênea. O que é uma equação homogênea? É quando o meu termo independente, ele é zero. Então, ela vai ser chamada de equação linear homogênea. No item anterior, meu termo independente era quanto? 40. Então, ela não era uma equação homogênea. Já nesse caso aqui, o termo independente ele tem que ser zero. Se ele for zero, ele vai receber um nome especial, minha equação linear. Qual é o nome especial que ela vai receber? Homogênea. Observe. 2x menos y igual a 0. É uma equação linear e ela é homogênea, porque o termo independente foi 0. Segundo exemplo. X mais 5, x mais y menos 5 igual a 0. É ou não é equação homogênea? Não, turma, porque percebam que eu tenho menos 5. Esse menos 5 ele não tem letra, então ele vai passar para o outro lado, mais 5. Então, x mais y é igual a 5. Então, não é homogênea, tá? Entenderam que ela não é homogênea? Porque esse termo independente é quanto? Menos 5 tá aqui, eu vou passar para lá, mais 5. Então, x mais y é igual a 5. O termo independente é 5. Tá? Aqui, como eu falei para vocês. Então, toda equação linear homogênea, ela vai admitir uma solução óbvia, aquela em que todas as incógnitas são iguais a zeros. Ou seja, se eu digo que isso aqui é zero, para isso aqui ser zero, tem que ser o quê? Essa incógnita tem que ser zero e essa incógnita tem que ser zero também, porque 0 mais 0, 0 menos 0 é 0. Então, ela vai admitir essa solução. Todas as incógnitas são zero, tá? Na minha equação homogênea. E o sistema linear, que é o conteúdo que a gente vamos estudar agora. O que é um sistema linear? É um conjunto de equações lineares, ó, um conjunto de equações lineares. Por isso que eu tive que falar para vocês o que era uma equação linear, com m equações e n incógnitas. Professora, o que é m equações? Várias equações, pode ter 3 equações, 2 equações, 5, 10 equações, por isso que eu coloquei m equações. E n incógnitas.
tá? Pode ter duas incógnitas, x e y, 3x, y, z. Pode ter 5, a, b, c, d, e. Então, n incógnitas. A solução de um sistema linear é a solução de todas as equações lineares, tá? Então, aqui eu trago um exemplo no sistema linear. Percebam que nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu vou ter 3 equações, 1, 2, 3. 3 equações lineares e 3 incógnitas. Quem são as minhas incógnitas? X, y e z. Meus termos independentes aqui é 6, 9 e 11, tá? Que é só um exemplo. E aí, vamos aprender a resolver um sistema linear do tipo 2×2. Professora, o que seria um sistema linear do tipo 2×2? É um sistema linear onde eu vou ter duas equações, tá? Então, vamos lá, eu trouxe esses dois exemplos por enquanto. Exemplo 1 e exemplo 2, x mais y, que são as minhas incógnitas x e y. Eu tenho duas equações. Vamos resolver esse exemplo 1 usando o método da adição. Percebam que aqui eu tenho uma equação no primeiro grau. Então, é só resolver, turma, um sisteminha. No caso, quando a gente tem um sistema linear de 2, linear 2×2, é só resolver o sistema normal, como vocês já faziam lá no ensino fundamental, tá? Então, vamos resolver usando o método da adição. Então, passo o traço, que é para somar. E aí, eu vou somar essa equação com essa equação. X mais x dá 2x, y menos y. Cancela. E aí, eu faço 7 mais 11. Então, 2x igual a 18. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x igual a 9. Professora, por que está passando assim rápido? Porque resolver esse sisteminha aqui, 2×2, vocês já sabem. Vocês viram lá no ensino fundamental. É resolução do sistema de equação do primeiro grau. É isso aí, tá? Então, a gente utilizou o método da adição. O método da adição está dizendo, é só somar uma equação com a outra equação. Então, a ideia é sempre cancelar um termo. Então, nesse caso aqui, o meu x é igual a 9. Já achei o meu x igual a 9, agora eu escolho uma das duas equações para substituir. No lugar de x, colocar 9. Vou escolher essa primeira equação. Então, vou ter que 9 mais y é igual a 7. Prof, o que foi que a senhora fez? Eu escolhi essa primeira equação aqui. No lugar de x, eu coloquei 9. Então, 9 mais y é igual a 7. Então, y vai ser igual a, tá mais, 9 tá mais, passar para cá, menos, 7 menos 9, y é igual a 2. Então, quem é a minha solução desse sistema linear? 9 e menos 2. E ele vai aparecer assim, ó, entre colchetes e aqui entre parênteses a minha solução. Sempre, 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 primeiro vai aparecer esse valor aqui, o valor de x da minha primeira incógnita. E aqui o valor de y da minha segunda incógnita, tá? X e y. Aqui não tá x e y, então vai aparecer x e y. Exemplo 2, 3x mais y igual a 6, 3x mais y igual a 8. Também vamos estar utilizando o método da adição, tá? Só que aqui, percebemos, se eu fosse só somar, 3 mais 3 eu ia ficar com 6x, e aqui ia ficar com 2y, e aí eu não ia resolver nada, porque a gente lembra sempre quando a gente vai resolver o sistema, a gente precisa eliminar uma incógnita. Então, eu multipliquei toda a minha primeira equação por menos 1. Para quê? Para poder ver se conseguia eliminar uma das incógnitas, tá? Então, eu multipliquei tudo por menos 1. O que acontece? Multiplicando a minha primeira equação por menos 1, eu vou ficar com, só trocar os sinais. Menos 3x, menos y e menos 6. Agora, eu vou adicionar. Quando eu adiciono, ó, para mim fazer a minha adição, quando eu vou adicionar, o que acontece? Eu vou acabar cancelando tudo. É menos 3x mais 3x, 0. Menos y mais y, 0. Menos 6 mais 8 vai dar quanto? 2. Então, 0 igual a 2. Essa sentença é o quê?
falsa. Então, eu digo que esse sistema linear, quando dá uma sentença falsa, ele não tem solução. A solução dele é o quê? Vazio. Não tem uma solução. Tá? Então, ela é vazia. Quando a minha sentença dá falsa. Porque 0 é igual a 2, não. 0 é diferente de 2. Então, sentença falsa, vazio. E o meu exemplo 3. Também vou estar utilizando o método da adição. Só que eu preciso, lembre-se, quando a gente vai usar o método, a gente precisa eliminar uma das minhas incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o primeiro membro todinho por quanto? Por menos 2. Porque, prof, a senhora multiplicou todo o primeiro membro por menos 2. Para poder ficar 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Então, já poderia eliminar aqui o meu x. Então, vamos lá? Adicionando. Perceba, quando adicionei, ó, quando eu saí multiplicando, eu fiquei com menos 10, menos 4y e menos 14. Quando eu faço essa adição, eu vou ter que 0 é igual a 0, que são iguais apenas com sinais opostos. 0 igual a 0 é uma sentença o quê? Verdadeira. Então, ela vai ter a solução. Tá, mas qual é a solução? A gente vai ter uma solução, nesse caso, que chamamos de solução genérica. E aí, turma, quando nós temos uma sentença dessa, 0 igual a 0, ou poderia ser 2 igual a 2, qualquer número, quando uma sentença for verdadeira, a gente não encontra o valor de nenhuma incógnita, mas encontra uma sentença verdadeira. Sempre vai ter uma solução genérica. E aí, o que eu faço? Eu isolo uma das incógnitas. Nesse caso, eu escolhi isolar a incógnita x. Então, eu venho para cá, ó, peguei essa equação aqui, peguei a minha primeira equação e isolei a minha incógnita x. Então, o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Então, passou para o outro lado, quem? 2y. Então, ele passou para esse lado de cá, menos 2y. Aí, ficou 7 menos 2y. Só que eu só quero desse lado x. E o 5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, eu achei x igual a 7 menos 2y sobre 5. E aí, a minha solução vai ser o x, quem é x? 7 menos 2y sobre 5, e y, o próprio y. Tá, e quem é esse y? Y pertence aos reais. Só isso, professor. Se vocês quisessem ter escolhido isolar o y, vocês iriam fazer o mesmo mecanismo, só que aqui vocês iriam colocar o valor do y isolado, e aqui seria o valor do x, e aqui ficaria x pertencente aos reais. Classificação de um sistema linear. Nós podemos classificar o sistema linear. Então, só lembrando que o sistema linear é o conjunto de equações lineares, nós podemos classificar ele da seguinte forma. SPD, ele é possível e determinado. Então, ele vai ser possível resolver e ele vai ser determinado. Ele vai ter uma solução. SPI, ele é possível e indeterminado. Ou seja, ele é possível, um sistema possível, só que a gente não consegue determinar a solução dele. E SI é um sistema impossível, ou seja, não tem como resolver. E aqui trago esse diagrama. Sistema linear, a gente faz a pergunta, tem solução? Não, se não tem solução, ele é o quê? Impossível, tá? E sim, se ele tiver solução, ele é possível. A gente chama de SP, um sistema possível, tá? Mas ele tem quantas soluções? Se tiver apenas uma, ele é sistema determinado, possível e determinado, SPD. Sistema possível e determinado. E se ele tiver apenas, e se ele não tiver, se ele tiver mais de uma solução, infinitas soluções, ele vai ser o quê? Indeterminado. Vai ser um sistema possível e indeterminado. Tranquilo? Então, vocês fazem a segunda pergunta. Sistema linear tem solução? Se for não, é impossível. Se for sim, a gente vai ter que analisar. Tem apenas uma solução ou infinitas soluções? Ah, uma solução, possível, determinado. Infinitas soluções, indeterminado, possível e indeterminado. E aí eu trago para vocês, ó. No meu exemplo 1, eu tive qual solução? 9 menos 2, então, ele é possível e determinado. Teve solução, já é possível. Tive apenas uma solução, ó, que foi 9 menos 2, então ele é determinado. No meu exemplo 2, eu não tive solução, então ele é o que? Impossível. No meu exemplo 3,
eu tive solução, só que eu tinha o que? Infinitas soluções. Ó, meu y pertence aos reais. Qualquer número real que eu coloque aqui é uma solução. Então, ele é sistema possível e indeterminado. SPI. E aí, vamos ter uma matriz associada a um sistema. Tá? Minha matriz associada a um sistema. Então, eu trago esse sistema aqui, linear. Percebam que eu vou ter duas incógnitas, né? E duas equações. A matriz completa, a matriz associada. Como é que ela é formada, essa minha matriz completa? Ó. Na minha primeira coluna, eu vou colocar os coeficientes de x, tá? Primeira coluna, matriz completa, eu chamei de MC, para identificar que é a matriz completa, tá? Primeira coluna vai ser quem? Os coeficientes de x. A segunda coluna, os coeficientes de y. E a terceira coluna, o termo independente. Ou seja, vocês vão pegar aqui nessa ordem, só os coeficientes, olha, 5 e 1. Aí coloca, ó, já tá até bonitinho, ó, primeira coluna, ó. Segunda coluna e aqui terceira coluna. Professora, se eu tivesse mais uma, tivesse um Z aqui, aí vocês iam colocar a próxima coluna, quarta coluna, tá? Então, lembre-se sempre, coeficiente de x, coeficiente de y e o meu termo independente, tá? Então, essa aqui é a minha matriz completa. E a minha matriz incompleta? Nós vamos chamar aqui MI, para identificar a matriz incompleta, ela vai vir primeiro só coeficiente de x e o coeficiente de y. Então, eu vou ter os coeficientes de x e os meus coeficientes de y. Então, é a minha matriz incompleta, tá? Coeficiente de x e coeficiente de y. E aí, matriz associada ao sistema, tá aqui o exemplo, nós temos a matriz incógnita de x, a minha matriz incógnitazinha de x. Quem vai ser? Ela vai ter essa formaçãozinha aqui. Matriz incógnita de x e matriz incógnita de y. Ó, matriz incógnita de x. Ó, chamei de mx. Então, vou ter aqui 9 e 3, ou seja, os termos independentes. Primeiro, na matriz incógnita x, prestem atenção nisso. Eu coloco o meu termo que independente. E na minha segunda coluna, eu vou colocar quem? Os coeficientes de y. Se eu quero a matriz incógnita x, primeira coluna, termo independente, segunda coluna, os coeficientes de y. Se eu quero a minha matriz incógnita y, a primeira coluna vai ser coeficiente de x e a segunda coluna, o termo independente. Só prestar atenção nessa partezinha. Nós temos a nossa forma matricial. Vai ser A, onde A é a minha matriz incompleta, vezes X, que é a matriz incógnita, vezes B, que é a matriz independente. Então, a matriz A, a matriz incompleta, aqui daquele exemplo, ó, aqui é os coeficientes de X, coeficientes de Y, matriz incompleta, vezes a matriz incógnita. Então, quais são as minhas incógnitas que eu tenho? X e Y. Então, coloca aqui, ó, X e Y. Se eu tivesse uma terceira incógnita, Z, colocaria aqui Z. E aqui também teria outros elementos. Seriam 3 equações, no caso. Igual a 9 e 3, ou seja, a matriz independente. Matriz independente, ela vai ser composta pelos termos independentes, 9 e 3. Tá? Essa é a forma matricial. E agora nós vamos ver a regra de Cramer para resolver esses sistemas lineares de forma bem tranquilinha. Basta a gente resolver os determinantes. Então, eu trago para vocês esse sistema linear, duas equações e duas incógnitas. E vou explicar a vocês o passo a passo. Então, a solução pela regra de Cramer desse sistema é o seguinte. Vai ser d de x, ou seja, o determinante da matriz incógnita x sobre o determinante da matriz incompleta. D de y, ou seja, o determinante da matriz y sobre o determinante da matriz incompleta. Então, vamos lá fazer o passo a passo. Passo 1. Ó, encontrar a matriz incógnita x.
Como é que é a matriz incógnita x, prof? Primeira coluna é o termo independente. Segunda coluna, os coeficientes de y. Essa é a minha matriz x. Primeira coluna, termo independente. Segunda coluna, coeficiente de y. E aí o determinante, ó, só que vocês já sabem resolver, determinante de ordem 2, esse vezes esse, 2 vezes 2, 4. Pra cá é menos 5 vezes 1 é 5, então, menos 1. Já achei o d de x, que é o valorzinho que eu vou colocar aqui, ó. Agora, o m, y, matriz incógnita y. Primeira coluna, os coeficientes de x. Segunda coluna, os termos independentes. Resolvendo o meu determinante, ó, da mesma forma, 1 vezes 5, 5, menos, pra cá é menos, lembram? Resolvendo o determinante, 2 vezes 3, 6. Então, também deu menos 1, coincidiu de dar menos 1. E a minha, passo 2, minha matriz incompleta, né? Pra gente achar o determinante da matriz incompleta. Primeira coluna, os coeficientes de x. Segunda coluna, os coeficientes de y. Calculando esse determinante, também encontrei menos 1. E aí, turma, agora eu só vou fazer o quê? Só vou substituir, ó. No lugar de d de x, quem é d de x? Menos 1. No lugar de d de i, quem é d de i? Menos 1 também. A mesma coisa aqui, só substituir, fica bem tranquilo. Eu passo 3 é a minha solução, ó. Coloquei aqui menos 1 sobre menos 1, menos 1 sobre menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar quanto? Mais 1. Ó, 1 dividido por 1 é 1. Menos com menos, mais. Menos 1 dividido por menos 1, mais 1. Então, tá aqui a minha solução. 1. E realmente, ó, se vocês substituírem aqui, ó, 1 mais 1, 2. Então, ok, né? Aí, 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Verdadeiro. Então, a solução é 1 e 1. Então, aqui nós temos um sistema o quê? Só para relembrar, um sistema possível. E ele é o quê? Porque ele é possível, porque ele tem solução. E ele vai ser determinado ou indeterminado? Determinado. Porque determinado possui apenas uma solução. E aqui, esse quadrinho aqui, que é muito importante, ó. Se o seu d de i, sua matriz, o determinante da matriz incógnita for diferente de 0, aí você já sabe. Ele é um sistema possível e determinado. Percebam que o determinante d de i, ó, ele foi diferente de 0, menos 1 é diferente de 0. Então, eu já sabia que ele ia ter uma única solução, eu sabia que ele era possível e determinado. Se o d de i for igual a 0, aí nós vamos ter duas situações, vamos ter que analisar. Se o d de x for igual a d de y, que é igual a 0, então ele é possível e indeterminado. Se o d de x ou o d de y for diferente de 0, ele é impossível. Então, só calculando os determinantes, a gente consegue classificar em possível determinado, possível indeterminado e sistema impossível, só de saber os determinantes. E aí, na página 42, nós temos essa questãozinha aqui. Ele pede o seguinte: represente o sistema. Então, aqui, ó, esse sistema linear, duas equações, duas incógnitas, na sua forma matricial. E depois resolva. Essa questão ele pede na forma matricial. Então, pausa um vídeo, vai e vem, e tentem resolver. Depois vocês voltam para ver se vocês conseguiram entender, ó. Só para lembrar aqui, ó, a forma matricial, ó, vai ser a matriz incompleta, vezes o que? A matriz incógnita, que vai ser igual à matriz independente. Então, primeiro vocês vão achar a matriz incompleta, aí vão colocar aqui. Depois vão encontrar a matriz incógnita e, por fim, a matriz independente, tá? Então, vocês vão usar essa formulazinha aqui. E aí, para achar a matriz incógnita, a matriz
incompleta e independente, ó, tá aqui, ó, matriz incógnita, ó, que é a matriz X e Y, matriz incompleta. Aqui, ó. Matriz incompleta, tá aqui, ó, nesse slide aqui, tá representando a matriz incompleta. Lembre-se, primeiro o coeficiente de X, depois o coeficiente de Y. Então, vamos lá voltar para o nosso slide da atividade. Tá, então vamos lá. Minha solução. Vou para vocês que é a matriz A. A minha matriz incompleta. Os coeficientes de X, 1 e 1, e os coeficientes de Y, menos 3 e 2. Para eles aqui, ó. Coeficiente de X e coeficiente de Y. Quem é a minha matriz incógnita? Quais são as incógnitas? X e Y. Então, X e Y. E a matriz B, que é a matriz do termo independente, quem é? 2 e 1. Então, qual é a forma matricial? Lembram que é A, X igual a B. Minha matriz independente, minha matriz incompleta, vezes a matriz incógnita, igual ao quê? Matriz independente. E aí, eles pedem pra gente resolver. Resolver o quê, professora? O sistema. Tá? Então, resolver o sistema, nós vamos usar o quê? A regra de Cramer, tá? Então, vamos calcular aqui o determinante da minha matriz incompleta, tá? Porque lembram que a solução determinante, vocês podem colocar um izinho aqui para identificar que é o determinante da matriz incompleta. Lembram que a minha solução é o determinante de X sobre o determinante da matriz incompleta e o determinante de Y sobre o determinante da matriz incompleta. Então, primeiro passo, vamos encontrar o determinante da matriz incompleta, para saber se ele é possível ou não. Né? Então, o determinante da matriz incompleta já está aqui, ó. Lembrem, de ordem 2, meios extremos, foi 5. 5 é diferente de 0, então já sei que esse sistema, ele vai ser o quê? Possível. Possível e determinado. Como é que eu sei que ele é possível e determinado se ele só deu diferente de 0? Aqui eu coloquei para vocês, se o DI, o determinante da matriz incógnita, da matriz incompleta, for diferente de 0, ele é possível e determinado. Então, a gente só vai usar o que? Essa solução aqui, ó. Por isso que eu vou ter que calcular o determinante da matriz X e o determinante da matriz Y. Então, D de X, determinante da matriz incógnita X. Primeira coluna, os termos independentes, ó, termos independentes. Segunda coluna, os coeficientes de Y. Essa é o determinante da matriz X. Resolvendo esse determinante, achei que ele é igual a 7. D de Y agora. Primeira coluna, a gente coloca o valor de X, coeficientes de X. E na minha segunda coluna, nós colocamos os termos independentes. Esse aqui é o meu D de Y. Primeira coluna, coeficiente de X. Segunda coluna, os termos independentes. Resolvendo, eu achei que ele é igual a menos 1. E agora, prof? Agora é só fazer a continha. Lembre-se que a primeira solução é D de X sobre determinante da matriz incógnita, ou seja, 7 sobre 5. E a minha segunda solução, meu Y vai ser quem? O D de Y sobre o DI, que o DI é o meu determinante da matriz incompleta. Então, menos 1 sobre 5. Tá aqui a minha solução. 7 sobre 5 e menos 1 sobre 5. Então, nessa questão que a gente já usou, já resolveu um sistema de equação linear. Nós vimos a forma matricial, é uma questão bem completinha. Vimos a matriz, a forma da matriz, né? Sua forma matricial, tá aqui, ó, a forma matricial do meu sistema. E resolvemos esse sistema de ordem 2 utilizando a regra de Cramer. Então é isso, galerinha, sobre o sistema linear. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Concluímos, né? Essa parte do módulo 2, que finalizava com o sistema linear.